Fala, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, e eu quero mostrar para vocês aqui uma forma muito bacana, muito poderosa mesmo, para você melhorar a língua portuguesa, para você gabaritar, se não gabaritar a língua portuguesa, pelo menos chegar perto, acertar ali 23 de 24 na prova de escrevente, 22 de 24, que já é muita coisa, viu, pessoal? Por exemplo, eu fui muito mal em português na prova de 2021 do TJ São Paulo e na prova da capital do ano de 2023. E eu tinha um mês da prova da capital de 2023 até a prova da Grande São Paulo, também de 2023, eu tinha um mês, que a prova da capital aconteceu no dia 28 de maio e a prova da Grande São Paulo no dia 2 de julho. E eu precisava melhorar porque eu já ia fazer a outra prova, tinha ido muito mal em português na prova da capital e eu precisava melhorar. E aí eu encontrei isso aqui no Que Concursos, um colega do Que Concursos, que eu até procurei aqui para falar o nome, porque eu gosto de dar o mérito mesmo para a pessoa, mas não encontrei o comentário mais, porque são milhares e milhares de comentários, né, pessoal, no Que Concurso. Então eu não consegui encontrar o nome. Pessoal, tem um filhotinho de gato que nós adotamos e encontramos na rua. De vez em quando vocês vão ver ele miando por aí, tá? Não liga não, vamos lá então. Aí eu peguei esse comentário aqui do cara, do rapaz, de um cara muito top mesmo. O cara manja de português demais. E eu queria muito saber o nome dele para falar para vocês e não consegui encontrar. E aí, meu amigo, minha amiga, tá aqui. Eu copiei lá no Que Concurso, na época colei no Word, salvei em PDF e tenho até hoje. E aí eu vou te passar isso aqui e vou te mostrar algumas questões, tá? Vou te mostrar aqui algumas questões no Que Concurso. Vou até filtrar aqui logo com vocês, olha. Disciplina, vou filtrar aqui. Português, banca, VUNESP, só isso que eu vou filtrar, tá? Banca, VUNESP. Não resolvidas aqui, olha, questões não resolvidas. E excluir as questões anuladas ou desatualizadas. E aí a gente vai ver se isso aqui realmente funciona. Esse resumo que eu peguei no Que Concurso. E olha, eu vou te falar a verdade, eu acho que funciona, porque funcionou para mim. Eu tinha acertado apenas 18 questões na prova de 2021. Eu fui aprovado na prova objetiva, mas reprovei na digitação na época, lá em 2021 para Bragança Paulista. Eu acertei apenas 17 questões na prova da capital de 2023. E quando eu cheguei na prova da Grande São Paulo para CJ de Guarulhos, eu acertei aqui, olha, 23 de 24 questões, tá? 23 de 24 questões. Eu errei uma questão por bobeira, falar a verdade para você, foi por bobeira mesmo, porque foi até uma questão de sentido figurado das palavras que eu errei na prova da Grande São Paulo, mas foram 23 acertos, o que inclusive foi muito útil para me colocar na 52ª posição, porque o primeiro critério de desempate é a língua portuguesa. Então deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, ajuda aí. Se você puder deixar o seu like, isso ajuda muito, beleza? Então vamos lá. Aqui fala assim, olha, conjunções. As principais que nós vamos nos preocupar são as subordinativas. E dessas subordinativas, nós vamos pegar aqui, olha, as concessivas, as temporais. Pessoal, ó, aqui é direto ao ponto, porque não tem como eu explicar para vocês assim, ó, o que é uma conjunção subordinativa, entende? É algo que você já tem que ter noção, que você já tem que ter pelo menos uma ideia, porque aqui é bem direto ao ponto mesmo. É um comentário do Que Concurso, então não é algo aprofundado, tudo bem? Então vamos lá aqui, olha. E depois nós vamos testar isso aqui nas questões. As conjunções, você vai se preocupar com as concessivas temporais, as finalísticas e essas aqui de intensidade. Tá vendo essa concessiva aqui, essa conjunção subordinativa que tem valor concessivo? Se preocupa muito com a embora, e com as outras que você pode substituir, tipo já que, mesmo que, entende? Mas fica nisso aqui, é direto ao ponto. Nós já vamos testar em questões aqui no Que Concurso, tá bom? Questões aleatórias, vamos lá. Olha só, a próxima dica é regência verbal e nominal. Olha, na regência verbal, você tem de se preocupar com se o verbo pede ou não preposição, tá? E na concordância verbal, porque eu acho que eu esqueci de botar alguma coisa aqui, mas tinha também
concordância verbal. Na concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. João, pode haver ali uma concordância partitiva? Pode. Mas na concordância verbal, você tem que ficar preocupado, tá? Com a regra principal. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. É porque aqui era concordância verbal e nominal e era regência verbal e nominal, entendeu? Acho que eu copiei incompleto. Mas tá aqui, ó. Deveria ser isso. Então é regência verbal. A regência você vai ver se pede preposição. Por exemplo, assim, quem vai a algum lugar. Quem gosta de alguma coisa. Quem precisa de algo. Precisa de alguma coisa. Isso aqui é regência. Então você vai ver isso. Se o verbo pede preposição. Se pedir preposição, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto. Verbo bitransitivo, se pedir preposição. Então ele pode ser verbo transitivo direto e indireto. É aquele que pede um complemento, um objeto direto com preposição e outro sem preposição. Mas aqui você nem precisa se preocupar com essas terminologias. Nesse resumo aqui você não precisa. Quer ver? Eu vou te mostrar nas questões. Não se preocupa aqui, porque esse verbo aqui é transitivo direto, por isso que ele pede preposição. Só analisa se ele pede a preposição. Isso aqui é direto ao ponto. Isso é regência, se o verbo pede ou não preposição. E a concordância? Guarda a regra principal. Na concordância, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Cuidado com o verbo haver no sentido de existir, porque ele não varia. O verbo haver com o sentido de existir não varia. A concordância nominal, você vai se preocupar com esses dois temas aqui, olha. Número e gênero, singular e plural, masculino e feminino. Mas tem outras? Tem, mas se preocupa aqui. Isso aqui é uma dica direto ao ponto, tá? Então, é isso aqui mesmo. Beleza. Quando você estiver resolvendo questões sobre os textos dados, leia-os pelo menos uma vez, antes de ver as alternativas, na minha opinião. Isso aqui, na minha opinião, faz parte do comentário. Era a opinião do rapaz que comentou, e eu também concordo, tá? Na opinião dele e na minha. Leia os textos dados pelo menos uma vez antes de ver as alternativas. Antes de ver as alternativas, leia o texto dado pelo menos uma vez, porque quando você for para as alternativas, você já tem uma noção de onde que está aquele assunto. E eu acrescento uma coisa aqui. Rabisca, marca aquilo que você vê que tem assim um certo destaque, tá? Crase. Aprenda as principais regras de proibição. Antes de palavras masculinas não tem crase, antes de verbo não tem crase, antes de expressões repetidas, por exemplo, dia a dia não tem crase, tá? Isso aqui é um exemplo de expressão repetida, dia a dia não tem crase. Aprenda a crase facultativa, essa aqui é a principal, ó. Antes de pronome possessivo, por exemplo aqui, ó, a minha casa, tá? Antes de pronome possessivo feminino, né? A minha casa. A sua mãe, por exemplo assim, ó, vou à minha casa, dei o presente à sua mãe, dei o presente à minha mãe, entende? Antes de pronome possessivo feminino, tá? A crase é facultativa. Você tem que sempre lembrar que a crase é a junção de a mais a, sempre. Crase é a junção de a mais a, preposição mais a, artigo. E por que tem crase antes de aquela, aquilo, aquele, que são pronomes demonstrativos a depender da regência do verbo? Quando o verbo pedir a preposição a e depois vier um pronome demonstrativo, pode ser aquela, aquilo, aquele, vai ter crase. Por exemplo assim, ó, aquela festa foi ruim, não tem crase, porque você pode ver que não tem uma preposição antes aqui, é só o pronome demonstrativo. Mas quando você fala assim, ó, não vou àquela festa, observa aqui, ó, não vou àquela festa, significa que pede a preposição a. Quem vai a algum lugar. Ó, não vou àquela festa. Então aqui tem dois as. Tem o a, que é a preposição exigida pelo verbo ir. Quem vai a algum lugar, tem a preposição a. E tem o outro a do pronome demonstrativo. Tem esse outro azinho aqui, ó, que é o a do pronome demonstrativo. É por isso que aqui tem crase, tá bom? Crase é sempre a junção de dois as. Por exemplo, não me refiro àquilo. Quem se refere a alguma coisa. Então você pode ver que tem um azinho escondido
devido à regência do verbo referir. Não me refiro a aquilo, quem se refere a alguma coisa, é a aquilo. Então tem dois as, tem o a exigido pelo verbo referir, tem esse a aqui, olha, é exigido pelo verbo referir, deixa eu diminuir aqui, ó, tem esse a do verbo referir, mais o a do aquilo. É por isso que aqui tem crase, ó, porque tem também o a do aquilo, beleza? São dois as, não me refiro a aquilo. Sentido próprio e figurado da palavra. O sentido figurado é uma ilusão. Pensa assim, é um conto de fadas. O sentido próprio é o que está escrito no dicionário. Eu errei uma questão dessa na prova da Grande São Paulo. Sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras iguais, semelhantes, com sentido idêntico. Antônimos são palavras contrárias, com sentido contrário. Tendo isso aqui, tendo esse pequeno resuminho aqui, dá para fazer um monte nas provas da VUNESP. Vamos ver algumas questões aqui, olha. Vejam o jeito que eu filtrei. Eu filtrei aqui as questões, nós vamos ver se realmente funciona. Vamos ver aqui, olha. Primeira questão. As palavras eólica e burburinho significam correta e respectivamente. Olha, a palavra eólica, ele disse que está no 5º parágrafo e a burburinho está no último parágrafo. João, precisa ler? Nessa questão aqui eu digo para você que não. Mas se você quiser ver o contexto, é bom você ver o contexto que está a palavra eólica e o contexto que está a palavra burburinho. Mas vamos ver aqui no resumo, olha aqui, ó. Sentido, sinônimos e antônimos, olha aqui, ó. Sinônimos e antônimos, último caso. Quer ver? Vamos ver se é verdade aqui, ó. Desculpa, vamos ver se é verdade aqui, ó. Significam, então é sinônimo, ó, significam, é sinônimo, tá? Quer dizer, que é um sinônimo. Qual que é o significado, não é? Vamos lá aqui, ó, é só você procurar algo que tenha a ver com isso aqui, ó, burburinho, ó, eólica, instrumento, burburinho, ruído, eólica, de violino, burburinho, murmúrio, eólica, de tempestade, burburinho, movimento, ó. Tá vendo tempestade aqui? Eólica. Lembra da energia eólica que tem uns cataventos gerando vento? Lembra? Lembra ou não? Eu tô lembrando disso aqui, é sério mesmo. Vamos ver o contexto? É o 5º parágrafo que tá eólica. O 5º parágrafo, cadê aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5º parágrafo, olha aqui, ó. Tá bem aqui, ó. E o vento furioso das tormentas lá fora. Nunca houve tempestade que não fosse música eólica aos ouvidos saudáveis e inocentes. Então, eólica tem a ver com vento. Eólica de vento. E burburinho. Burburinho é tumulto. Burburinho, ó, houve ali um burburinho, sabe? É como se fosse um princípio de tumulto, sabe? Burburinho. Então, veja, aqui com certeza é a letra E, pessoal. Vejam que eu selecionei aqui no filtro questões não resolvidas. É a letra E. Então esse eólica tem a ver com vento e tumulto, burburinho. Não é exatamente sinônimo e antônimo, mas é o que significa. Então é como se pegou aqui um pedacinho de sinônimo e antônimo e o outro ali uma referência a vento. Beleza? Eólica do vento. Beleza? Vamos lá aqui. É correto afirmar que na passagem final do texto o autor expressa, olha, tem uma dica lá, não tem? Olha aqui, ó. Tem uma dica sobre o texto. Aqui, ó. Sobre os dados, sobre os textos dados, leia-os pelo menos uma vez. Vamos fazer isso para ver se a gente consegue resolver essa questão? Eu não resolvi essa questão ainda. Vamos ler então? Ele estava em crise. Era uma encruzilhada profunda em uma alma sensível. Havia estudado em Harvard. Seu irmão tinha morrido. Ele estava insatisfeito com a vida social e urbana. A escravidão nos Estados Unidos atormentava sua consciência. Harry David, eu não sei que sobrenome é esse aqui, eu vou chamar de Harry David, decidiu sair de circulação e internou-se em uma cabana às margens do lago Walden, Massachusetts. Era o verão de 1845, eu não sei falar nem português, né? Imagina inglês. Era o verão de 1845. Torreal era um jovem de 27 anos, foi um experimento. Morar por 2 anos em uma cabana com isolamento e autossuficiência. Era um lugar ideal para que pudesse emergir na natureza e cultivar seus ideais.
Fui morar na floresta porque desejava viver deliberadamente, enfrentar os fatos essenciais da vida e ver se conseguia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de descobrir só na hora da morte que não tinha vivido. Talvez esse seja o trecho mais citado em sua obra Walden, Viver Fora da Algaravia Urbana, para ouvir a própria voz e a da natureza. Isso aqui, olha, se você quiser marcar, marca, porque isso aqui pode significar algazarra, tá? Algazarra, barulho, confusão urbana. É provável que seja um exemplo claro dos benefícios da solitude que o autor desenvolve. Tá vendo esse solitude aqui, olha, de solidão, vai marcando aí, ó, solidão. Talvez, é provável que seja um claro benefício da solitude que o autor desenvolve, da solidão que ele desenvolve. Apesar de ter tido visitas e companhia, ele emergiu em uma saudável experiência do isolamento produtivo e feliz, a dita solitude, a dita solidão. E pode significar solidão, tá? Não é aquela solidão ruim, tá? É a solidão de estar sozinho. Solitude aqui é solidão no sentido de estar sozinho. A VUNESP cobra isso, confia em mim. E o vento furioso das tormentas lá fora? Nunca houve tempestade que não fosse música eólica. Tá vendo aqui esse eólica de novo, olha. Ligado aqui a vento, olha. Eólica. Aos ouvidos saudáveis e inocentes. Nada tem o direito de compelir um homem simples e corajoso a uma tristeza vulgar. Sentia-se isolado de outros. Que tipo de espaço é esse que separa esse vulgar aqui, ó? Eu acho que nem é vulgar no sentido de impróprio, sabe? É no vulgar de sentido comum, eu acho, tá? Nada tem o direito de compelir um homem simples e corajoso a uma tristeza vulgar. Mas aí, se a VUNESP cobrar alguma coisa disso, a gente vê. Sentia-se isolado de outros? Que tipo de espaço é esse que separa o homem de seus semelhantes e o torna solitário? Descobri que nenhum exercício das pernas pode aproximar duas mentes além de certo ponto. Isolado, ele lança seu veredito duro. Isso aqui é uma citação, olha. A sociedade é geralmente banal demais. Pode ver que está entre aspas. Inspirador de ecologistas, de hippies, de anarquistas e de pessoas avessas ao burburinho urbano, Torreal continua fértil. Penso muito nele sempre que toco o aviso do WhatsApp. Alguém teria uma cabana para me emprestar, sem sinal de celular, com esperança de vida? Vamos ver aqui. É correto afirmar que na passagem final do texto, Leandro Carnal ali, é correto afirmar que na passagem final do texto o autor expressa a intenção de afastar-se da realidade para dar lugar à inspiração que lhe falta, o propósito de concentrar-se em atividades produtivas que renovem sua fé na vida, o desejo de experimentar as benesses do isolamento de que Torreal fala, a decisão de usar o recurso do WhatsApp para sempre se lembrar de Torreal, isso aqui é brincadeira, né? A esperança de poder provar a banalidade da vida em uma cabana sem sinal de celular. Bom, pessoal, é no trecho final, né? Inspirador de ecologistas, de hippies e de anarquistas e de pessoas avessas ao burburinho urbano, Torreal continua fértil. Penso muito nele sempre que toco o aviso do WhatsApp. Alguém teria uma cabana para me emprestar? Ele está falando o seguinte aqui, olha. Por isso que é importante ler o texto pelo menos uma vez. Ele falou assim, olha. Toda vez que alguém me incomoda, toda vez que eu me sinto incomodado, toda vez que toca aqui o aviso do WhatsApp, que é um monte de aviso de WhatsApp, mensagem disso, mensagem daquilo, grupo disso, grupo daquilo, grupo de família, grupo de trabalho, grupo não sei do que. Aí ele fala assim, eu penso muito nele nessas horas. Alguém teria uma cabana para me emprestar? Sem sinal de celular, com esperança de vida? Mas não é isso aqui, não é para ter inspiração. É a letra C, o desejo de experimentar as benesses do isolamento de que Torreal fala. Porque observe isso aqui, ó. Sentia-se isolado de outros? É uma pergunta. Que tipo de espaço é esse que separa o homem de seus semelhantes e o torna solitário? Descobri que nenhum exercício das pernas pode aproximar duas mentes além de certo ponto. Isolado, ele lança seu veredito duro. A sociedade é geralmente banal demais. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são palavras do cara do texto lá, do Torreal, que eu vou chamar de Torreal. Não sei como pronuncia. E aí, esse cara chamado Torreal, ele é um inspirador de colegas, de hippies, de anarquistas e de pessoas avessas ao burburinho urbano, à confusão, ao barulho, ao tumulto urbano. Torreal continua fértil. Ó,
Torreal continua fértil, continua inspirando. Penso muito nele, em quem? Em Torreal. Ele pensa muito em Torreal quando toca o WhatsApp. Então, o cara aqui, o Leandro Carnal, queria experimentar essas coisas aqui. Experimentar as benesses do isolamento de que Torreal fala, quando ele fala assim, olha, eu fico pensando nele na hora que toco o meu WhatsApp, beleza? Vamos para a próxima questão para ver se trata da experiência da solidão como? Olha só, é correto afirmar que o texto trata da experiência da solidão como? Tá vendo como solitude lá era solidão? Vamos lá. Então veja, deixa eu ver se é o mesmo texto, né? Deixa eu ver se é o mesmo texto, porque como a gente já leu o texto uma vez, é o mesmo texto. Como a gente já leu o texto uma vez, tá vendo? É por isso que aqui fala assim, olha, leia o texto pelo menos uma vez. A gente já leu uma vez, não precisa ler todo o texto de novo. Vamos buscar informações aqui. É correto afirmar que o texto, observa aqui, ó. É correto afirmar que o texto trata da experiência da solidão como? O mergulho na natureza para sair dele compreendendo as vantagens da vida agitada? Não, ele não fala de vantagem da vida agitada. Pelo contrário, na opinião dele, nem tem vantagem na vida agitada, nesse tumulto, nesse burburinho da vida urbana. Uma prova de que o homem é incapaz de apreciar as tormentas da natureza, muito pelo contrário aqui também, não tem nada a ver isso aqui não. O momento do encontro do ser com a sociedade da qual tentou... Eu acho que não é isso aqui também não. Eu quero achar uma que faz sentido. Uma experiência que pode levar o sujeito à consciência de valores que lhes são essenciais. Olha essa aqui, ó. Um aprendizado infrutífero de como é a vida? Claro que não. É isso aqui, ó. É aquilo que é mais importante, sabe? Quando ele se isolou, ele percebeu aquilo que era mais importante, aquilo que realmente interessava para a vida dele. Uma experiência que pode levar o sujeito à consciência de valores que lhes são essenciais. Olha, tá vendo? A gente só leu o texto uma vez e já dá para responder a questão. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho reescrito a seguir, em concordância com a norma padrão de emprego da crase. Lembra daqui que nós falamos aqui, ó? Crases proibidas. Vamos pegar aqui as crases proibidas. Crase proibida. Antes de palavras masculinas, antes de verbo, antes de expressões repetidas, é proibido. Não pode usar crase. A crase é proibida. A crase é facultativa, por exemplo, aqui antes de um pronome possessivo feminino. Existe crase no aquela, aquilo, aquele pronome demonstrativo se houver a regência do verbo pedindo uma preposição anterior. Como acontece aqui, não vou àquela festa. Vamos ver se dá para resolver a questão? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Assinale e tal. Vamos ver aqui, ó. Em concordância e tal. Vamos lá. Olha aqui, ó. Imagino que em algum lugar do mundo há alguém que se dirige, por acaso, a uma gaveta. Tá vendo esse uma aqui, ó? Tem vírgula aqui e tal, mas tá vendo esse uma aqui, ó? É um pronome indefinido. Não tem crase aqui antes de pronome definido. Até eu deveria ter botado lá, acrescentado ao comentário que eu peguei. Mas é que ali ele colocou o essencial, né? Mas não tem crase antes de pronome definido. Então não pode ser a letra A. Não pode ser essa. É a B, C. É a B.